Aula 3, Platão e Aristóteles. A diferença e as divergências do pensamento de Platão e Aristóteles. Gente, nas semanas anteriores nós conversamos bastante sobre São Tomás de Aquino e conversamos também o quanto Aristóteles influencia o pensamento de São Tomás de Aquino. Mas o próprio Aristóteles, ele partiu de uma base filosófica que foi Platão. Por isso que eu compartilhei com vocês também uma breve biografia e também alguns pensamentos, algumas frases do filósofo Platão. Então, Platão foi discípulo de Sócrates. Tem uma linha de raciocínio bem interessante, mais precisamente relacionada ao mundo inteligível e mundo sensível, principalmente quando ele vai através da alegoria da caverna ou do mito da caverna, que eu compartilhei também com vocês. Fiz um vídeo específico, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, onde ele faz essa distinção entre o mundo ideal, entre o mundo real, que é o mundo das ideias, é o mundo chamado mundo inteligível, e a sombra, que seria o mundo sensível. Esse mundo que nós nos relacionamos, onde ele vai metaforicamente dizer que é sombra, é ilusão. O mundo real, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, é o mundo inteligível. Já esse mundo que nós estamos interagindo com ele na percepção de Platão é ilusão. Dentro de uma metáfora oriental e búdica, é Maya. Maya é a ilusão. Então, vejamos bem que, em determinado momento, Aristóteles, o grande gênio Aristóteles, eu também vou compartilhar com vocês um estudo mais aprofundado a respeito de Aristóteles, da genialidade de Aristóteles, que transitavam em várias ciências e dominava conteúdos mais variados, por isso um gênio, que quanto mais você transita nas linhas de pensamento, nas ciências em si, mais você consegue perceber. Ele, em determinado momento, ele consegue perceber o contrário, ou ele adere com a sua linha filosófica, ele considera exatamente o contrário daquilo que considerava Platão. Ele diz sim que a verdade pode ser concebida partindo do mundo sensível. Então, se Platão tem como a verdade o mundo inteligível, para Aristóteles você consegue sim detectar a verdade de forma empírica, de forma a observar e a perceber de forma lógica a própria verdade partindo do mundo corporal, do mundo sensível. Então, o discípulo de Platão, Aristóteles, o Aristóteles vive de 384 a 322 a.C., ele estuda na academia de Platão, só que em determinado momento ele vai se afastando do seu mentor Platão, e também ele distancia o seu modo, distancia não só fisicamente, mas ele distancia também no seu modo de pensar. E a principal divergência é exatamente o idealismo de Platão. Então, Platão era um idealista e Aristóteles um realista. Apesar de que muitos pensadores, quando vão estudar de uma forma mais detalhada, contesta esse pensamento, essa divisão entre Aristóteles e Platão. Então, para a gente entender, o real para Platão era o ideal, o mundo das ideias. E o real para Aristóteles era o mundo sensível.
Eu, particularmente, como me afino muito com a filosofia de Nietzsche, o filósofo alemão, eu me felicito muito mais com essa proposta vital do mundo sensível, da gente perceber no mundo sensível a sua verdade específica. Eu prefiro muito mais essa realidade de detectar o que há de proveitoso, o que há de vamos dizer, de profundo, sabe? No mundo sensível, do que negar o mundo sensível e me voltar para o mundo inteligível. O Nietzsche, ele foi um crítico de Platão, e um crítico severo de Platão, a ponto do Nietzsche estabelecer como um dos pilares principais da sua filosofia o niilismo. O niilismo, o que seria o niilismo? Quando a gente pega a palavra e divide a palavra, ni significa negação. Então, o que seria o niilismo? O niilismo seria a negação, o niilismo no sentido comum, tá? No sentido originário da expressão, seria negação de valores. Só que o Nietzsche, ele traz uma conotação de niilismo diferente. E detalhe que o Nietzsche, ele muda o sentido da palavra niilista, niilismo, e não explica que ele está mudando. Ou seja, quando você vai ler Nietzsche, além dele ser uma figura extremamente enigmática, porque ele era um poeta, ele também ele fala por meio de metáforas, de alegorias, e ele não tem aquela linha cartesiana do ensino, aquela linha bem organizada, ele vai soltando as informações de modo que, para você entender o pensamento de Nietzsche, você tem que passar pelas suas obras e você tem que ir criando uma familiaridade com Nietzsche para você entender o que ele realmente quer dizer, porque ele não está preocupado se você vai entender ou não. Ele expressa o seu pensamento. Se você entender bem, se não entender, que se dane. E tem umas frases do Nietzsche, talvez por isso que eu gosto tanto do Nietzsche, você tem que ter muito peito para você ler Nietzsche, entender Nietzsche. Tem uma frase dele que diz: eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. E o Nietzsche, ele era essa explosão extraordinária de pensamento, porque ele botava no papel o que ele queria. Se você acompanhasse bem, se não acompanhasse, problema seu. E o Nietzsche, ele era uma figura que condena a negação do mundo sensível. Ou seja, para ele o mundo sensível é tudo. Né? Não tem essa de negar essa vida em nome de uma outra. Então, para Nietzsche, negar o mundo sensível em nome de um mundo inteligível, que ele diz, que mundo inteligível é esse? Que mundo sensível é esse? Nietzsche, tá, gente? Isso é Nietzsche. Daqui a pouco eu vou para Aristóteles. Ele fala, não, tudo é corpo. Tudo é mundo sensível. E aí eu acho extraordinário. Né? Porque se o mundo sensível é sombra, é um erro, é um engano, então para que o mundo sensível? A proposta de Aristóteles e Nietzsche é o contrário disso. Se eu estou no corpo, se eu estou diretamente ligada ao mundo sensível, eu preciso encontrar a verdade desse mundo sensível. Então, Nietzsche valoriza muito, Nietzsche e Aristóteles valoriza muito essa experiência do mundo sensível, essa experiência do mundo corporal. Mas, para viver da melhor maneira possível no mundo corporal. Não é uma questão de viver o prazer de forma desenfreada, não tem nada a ver com essa linha de excessos, nada a ver. Mas é detectar a verdade do mundo sensível, é detectar
a grandeza do mundo sensível. O que a gente pode extrair como componente importante desses dois? E aí eu vou trazer uma reflexão que particularmente eu faço em relação a isso, tá? Isso é um exercício de um pensamento meu. Primeira coisa, há de se considerar a importância desses dois universos, a importância dessas duas realidades. Então, vejam bem, porque pode alguém virar e dizer, então, quem está com razão? A gente foca de uma forma intensa no mundo ideal ou no mundo real? Eu acho que interessante é se viver no mundo sensível, compreendendo que ele não é único. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou viver no mundo concreto, descobrindo as verdades do mundo concreto, do mundo sensível, percebendo a importância de se estar presente, e aí volto de novo no limite. É o momento, é o aqui, é o agora, entende? Se eu vou comer, eu vou focar na minha alimentação, eu vou degustar da melhor maneira possível, mas eu não vou achar que só tem comida no mundo. Existe muito algo para além disso, mas eu não vou desprezar a realidade que eu tenho do mundo concreto para ficar viajando na maionese focada apenas no mundo inteligível. Então, a meu ver, o importante é a gente transitar entre esses dois mundos para dizer, olha, não existe só o mundo concreto. Existe o mundo das ideias. Então, eu vou para o mundo das ideias, eu vou para o mundo inteligível, eu descubro as verdades do mundo inteligível, que não perece, mas também eu descubro as verdades do mundo sensível, que perece. E aí que está a grande questão que eu acho que é sensacional. Por quê? Porque no mundo inteligível você é livre. Você é livre no mundo inteligível. E o outro ponto é que no mundo inteligível, no mundo das ideias, esse mundo das ideias não sofre modificações. Já o mundo concreto, sim. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a caneca quebra. Caneca quebra. Eu quero dizer que, embora a experiência vital, a experiência corporal seja uma experiência traga verdade, sim, mas o meu corpo se transforma. Eu passei pela infância, passei pela adolescência, estou na idade adulta, daqui a pouco a velhice está aí. Então, essa minha experimentação no corpo sensível tem que ser a ponto de me, como se fosse um trampolim, de eu fazer um processo de interação entre o mundo sensível com o mundo inteligível. Já Platão não. Platão pensa o quê? Platão pensa assim, olha, o que importa é o mundo inteligível, o resto é sombra. O prazer não tem valor, o mundo corporal não tem muito valor, o que só tem valor é o mundo inteligível. E aí eu perguntaria, então para que o mundo sensível? Se o que só importa é o mundo inteligível. Entende? Nessa perspectiva, seria uma atrofia do corpo e uma obesidade do pensamento. Porque para Platão, só o pensamento importa. Aí eu atrofio o corpo, eu passo a ser uma figura pouco social, no sentido de que, gente, nós somos seres políticos, né? Nós precisamos movimentar. A gente não pode ficar só no idealismo platônico da filosofia. Por isso que eu não agrado tanto quando o pessoal me pergunta por que você não gosta tanto de Platão? Por causa disso. Eu acho pouco aproveitável uma filosofia onde você só fica... E aí você pergunta a pessoa, mas e aí? E a polis? E aí, você faz o que com isso? A pessoa acha que bacana. Não, o exercício do pensamento que é o bacana.
reflexão, tá, mas e a coisa prática? E aonde, em qual momento você vai aplicar isso? Eu não tenho muita aderência ao pensamento de Platão, embora eu estou fazendo um recorte, estou empobrecendo o pensamento de Platão. É só para a gente entender o ponto de divergência entre Aristóteles e Platão, tá, gente? Ou Platão e Aristóteles. E por isso que eu acho que Aristóteles e Nietzsche mata a pau quando vai dizer, opa, muita calma nessa hora. Vamos perceber as verdades relacionadas ao mundo sensível, ao mundo corporal. Me fiz entender? Hein, turminha? Platão, mundo das ideias. O que é verdade? Não. Verdade, negócio da sombra lá não é verdade, não. Corpo não é verdade, não. Equivale a dizer TPM? Não, isso é coisa da sua cabeça, TPM não. Já Nietzsche e Aristóteles, não. Por quê? TPM por quê? Doença por quê? Sabe? Experiência no corpo por quê? Vai viver? Vive, mas vive com totalidade. Vive intensamente. O Nietzsche chega a dizer que existem pessoas que são como frutos podres pendurados na árvore da vida. Para que serve um fruto, gente? Para que uma árvore produz um fruto? O fruto não cai, não se entrega à vida. Tá lá, amadurece no pé. Pendurado lá, ó. Amadurece, apodrece, seca, fica lá. Alimentou alguém? Não. Fica lá pendurado. Aí o Nietzsche fala, esses são os nihilistas. Vamos entender uma coisa. Tem uma outra frase do Nietzsche que diz, o cristianismo é o platonismo do povo. Isso é fantástico, por quê? Olha, Jesus era uma figura totalmente vital. Quem leu os evangelhos, já leu, desprovido de fé, de pensamento de crença, tendências de crença, vai ver que Jesus era uma figura vital, uma figura que viveu a experiência no corpo. Ele participava de banquetes, ele tinha contato com a multidão, ele estava em contato com pessoas, ele valorizava as experiências. Ele foi para a casa de Zaqueu, ele pernoitou na casa de Zaqueu, ele participou de banquete, entende isso? A primeira manifestação de Jesus como sendo aquele ser que possuía poderes divinos foi nas bodas de Caná, numa festa de casamento. Jesus participava de banquetes, comia pão, bebia vinho. Sabe? Jesus era uma figura vital. Diferente de João Batista, né? Que era um indivíduo, que era vamos dizer, uma seta. Nesse caso aí, vamos colocar aqui, Aristóteles seria Jesus, dentro da filosofia da vida. Já Platão seria João Batista. Um indivíduo que negava os prazeres do corpo, negava alimentação, não bebia vinho, só se alimentava de gafanhoto e mel silvestres, vivia em meio à contemplação, era o verdadeiro platonista. Jesus não, era o povo. Jesus era a figura extraordinária que vivia as coisas materiais, a realidade material da melhor maneira possível. Transformava banquetes em um verdadeiro banquete divino. Né? Então, em determinado momento da história, acontece algo tendencioso, algumas figuras importantes da igreja que deturparam o pensamento, o ensino cristão, esse aspecto
entre aspas, mundano de Jesus e coloca como tudo relacionado ao corpo como algo pecaminoso. E aí cria-se o celibato para traduzir um pensamento de que o sexo é uma coisa pecaminosa, impura, imunda, e divino realmente é aquele que abre mão das coisas materiais e vira um pobrezinho, e aí dá-se uma ênfase a essa ideia de que a verdade está em negar a vida. Vocês já observaram esse tipo de pensamento? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês já observaram que muita gente acha que é assim? Pois é. E aí, o que acontece? Quando Nietzsche vira e diz que o cristianismo é o platonismo do povo, é porque o povo não tinha acesso ao pensamento do Platão. Tá? De negação da vida. Aí, o que fizeram? Deram uma arrumada nos evangelhos de forma tendenciosa para virar e dizer, gente, vocês têm que negar a vida. E aí, dá para cá, né? Dá para cá os seus bens, tá? Que vocês bem-aventurados que sofrem. Então, vocês têm que sofrer, vocês têm que negar a vida, os prazeres. Vocês têm que sofrer para ganhar o reino do céu, porque a verdade está no reino do céu. Olha que ponto vai o pensamento do ser humano de manipular as massas, de deturpar os textos, deturpar os ensinos. Cria-se, então, um niilismo, entende? Cria-se um niilismo que é a negação dessa vida em nome do reino dos céus. Aqui vocês têm que sofrer bastante. E aí deturpar os bem-aventurados que sofrem. Você tem que sofrer. Tem que ser miserável, você tem que sofrer, você não pode ter prazer. Eu não vou citar especificamente, mas existem algumas linhas dentro da própria instituição católica onde até tortura física se faz. Mortificações ao corpo. E isso não é só respeitado, como é compreendido e às vezes é até propagado. Não, você tem que ser o pobrezinho de Assis. Não, o pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, ele tinha uma ideia específica, a mensagem dele era específica para aqueles indivíduos católicos da época, sabe? Em outro momento nós podemos até falar sobre a filosofia de Francisco de Assis, em outros momentos. Quem sabe eu até não gravo um vídeo aqui rapidamente só para explicar essa questão. Mas isso é o quê? Manipulação das massas deturpando esses textos. Quando Nietzsche diz isso, que o cristianismo é o platonismo do povo, ele está dizendo as pessoas, porque o Nietzsche ele também era uma figura que ele denunciava e criticava severamente o cristianismo. Tá claro? Ele vai dizer que uma religião que de fato é religião digna e nobre, que valoriza a vida, que é muito mais vital, é o budismo, que valoriza o aqui, que valoriza o agora, que não nega a vida. Ele dá nesse livro aqui, ó, o Anticristo, que eu já inclusive já citei para vocês, nós já conversamos sobre ele aqui, né? Nesse livro, o Anticristo, a crítica dele é o anticristianismo. Nietzsche foi pastor, tá, gente? Ele estudou para ser pastor. Ele não foi pastor, mas ele estudou para ser pastor. Era filho de pastores. A crítica dele aqui é desse modelo de pensamento de negação da vida. Ou seja, isso não faz parte do ensino de Jesus. Mas isso é uma deturpação que se fizeram na igreja e contaminaram o psiquismo do povo. O Nietzsche critica isso. É exatamente isso que o Nietzsche critica. Então, isso que, de alguma maneira, faz com que o Aristóteles se distancie de Platão e começa uma nova linha de pesquisa, de pensamento, de reflexão em torno dessa vida que é sensível, que tem a sua verdade, que tem o seu valor, que tem a sua importância, foi também o móvel do pensamento do filósofo Nietzsche, que é o meu psicólogo predileto, meu terapeuta. O Nietzsche é uma figura extraordinária.
Quem não leu esse livro, vale a pena, tá, gente? Olha aqui, só para vocês entenderem aqui a grandeza do Nietzsche, ó. Capítulo 34, ele fala assim, o reino dos céus é um estado de coração. Entende? Ou seja, eu posso viver o reino dos céus aqui, eu não só posso, como eu devo. Eu não tenho que ficar aqui, eu tô aqui sofrendo, porque Deus quer assim. Porque nós somos culpados pela crucificação de Jesus, nós temos que sofrer, mas um dia nós vamos herdar o reino dos céus. O Nietzsche fala, vai para que pariu, com esse reino dos céus. O reino do céu é um estado de coração, que o Nietzsche é duro, tá? Nietzsche é duro. O reino do céu é um estado de coração. Não é algo que vem de cima da terra, ou após a morte. No Evangelho, falta qualquer conceito de morte natural. A morte não é uma ponte, uma passagem. Ela falta porque pertence a um mundo completamente diferente, apenas aparentemente útil, apenas para símbolos. A hora da morte não é um conceito cristão. A hora, o tempo, a vida física e suas crises absolutamente não existem para o mestre da boa nova. O reino de Deus não é algo que se espera. Olha, gente, o povo fala que Nietzsche nega a vida? Não, Nietzsche dá valor à vida. Para dizer, vamos transformar a terra num verdadeiro céu. Vamos viver da melhor maneira possível. Ele chama a atenção exatamente para isso. Para a nossa vida presente. Ele não tem ontem, nem depois de amanhã, não vem há 1000 anos. É uma experiência de um coração. Ele está em toda parte, não está em alguma parte. Gente, isso aqui se conecta àquele pensamento de Jesus assim, ó. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele está dentro de vós. Esse é o filósofo que as pessoas dizem que negam a vida. Ou seja, nunca leram Nietzsche. Que se afina perfeitamente com esse gênio chamado Aristóteles. Maravilhoso para dizer, vamos vivenciar as experiências da vida. E volto a repetir, esse gênio Aristóteles que valoriza a vida é o inspirador do grande São Tomás de Aquino. Um pai da igreja que leu os evangelhos nessa perspectiva. Por isso que eu falei, se mês que vem vocês toparem, a gente escolhe as passagens do evangelho desafiadoras que falam para a gente sobre a importância de se viver e se viver bem, e a gente explora sobre isso, partindo de uma análise de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Se vocês quiserem, vocês me falam. Para entender o que é vida, mas no sentido, nessa pegada aí. Porque muito se tem no pensamento cristão, pensamento das massas, uma ideia de negar a vida. Tudo é culpa. Já perceberam? Que as pessoas se culpam por tudo? De onde vem essa culpa? De um pensamento manipulado por algumas pessoas. Pecado original. Lembra de Santo Agostinho? Santo Agostinho era o defensor do pecado original. São gênios? São gênios. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, só que defendia ideias particulares da igreja. Pecado original, Pai, Filho e Trindade, Santíssima Trindade, heresia. Tem disso. Heresia. Você falasse alguma coisa contrário à própria estrutura organizacional da própria igreja. Opa, como assim? Você está questionando a autoridade da igreja? Por isso que
Como diz Rubem Alves, eu faço questão de colocar aqui pra gente. É de se desconfiar de pessoas que ditam caminhos. É de se desconfiar de pessoas que estabelecem o que é certo e o que é errado. É de se desconfiar de pessoas que se dizem homens e mulheres de bem. Porque os maiores crimes realizados pela humanidade foram crimes realizados por pessoas que diziam que tinha a verdade, que tinha o caminho, que sabia o que era melhor para o povo. O que eu acho um crime, um verdadeiro crime. Eu acho um verdadeiro crime quando alguém se coloca como sendo uma pessoa mais qualificada para pensar por outra pessoa. Não, eu acredito em despertar em cada um potencial intelectual, racional, para que a pessoa possa discernir por si mesma e escolher entre o adequado, o mais adequado para ela, e o menos adequado. Para ela, em relação ao outro, problema do outro. O que é mais adequado para a Jaqueline talvez não seja mais adequado para mim, que talvez não é o mais adequado para a Cissa, que também não vai ser o mais adequado para a Meirinha e para a Zinha. E tá tudo certo. Não é ninguém que tem que meditar a regra. E como que a gente vai detectar isso? Experiência, mundo sensível. Eu vou vivendo, mas tem hora que eu vou cometer deslizes. Então, é assim que se aprende. Por que esse pensamento católico de culpa? Eu digo católico e evangélico de culpa porque não é pensamento cristão, tá? Uma coisa é o Cristo, outra coisa é o cristianismo. No cristianismo existem muitas inverdades. Muitas inverdades. Porque deturpa-se a ideia exatamente para manipular as massas. O que está por trás é exatamente isso. Agora, a pessoa quando a pessoa vai ler, ela vai lendo com preconceito, com coisa que foi semeada no psiquismo dela. Sabe? É a mesma coisa quando, só fazer um paralelo, quando o aluno vai ler uma obra já com a visão do professor. Sabe? Da academia. O professor chega, porque Nietzsche era um ateu. A melhor coisa a se fazer, pegar e falar, fulano, leia a obra. Para a pessoa ter na fonte original e ir desenvolvendo as suas percepções próprias a respeito daquele autor. Se eu vir para a Jaqueline e falar, Jaqueline, olha, vou te falar uma coisa aqui. O Nietzsche é perigoso. Eu viro e digo, cuidado com Nietzsche. O que eu estou fazendo? Já estou começando a incutir ali na cabeça da pessoa preconceito. Existem aqueles que dizem, não lê fulano, não ouça Beltrano, porque fulano é perigoso. Preconceito. O que é melhor? Contar o caminho para dizer, descubra por si. Vá viver, isso é válido, é experiência, é bagagem, é conhecimento. Isso é valorizar o mundo sensível. É o aluno que pergunta para o mestre, mestre, como é que eu vou descobrir verdade? Como é que eu posso descobrir verdade, aprender boas maneiras? O mestre virou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, pra você descobrir verdade, você tem que aprender boas maneiras. Mas como é que eu posso aprender boas maneiras, fazer o que é realmente certo? Ele falou, para isso é necessário você ter experiência. Mas como é que eu posso ter experiência? Você vai fazer o errado primeiro, você vai ter experiência para depois aprender a fazer o certo. Porque do contrário é teoria. Eu leio no livro e acho que eu sei alguma coisa. Não, isso é teoria. Vivência é outra coisa. Quando você para assistir, por exemplo, ou você vai assistir uma palestra, uma aula de um Cortella, de uma Viviane Mosé, de uma Maria Homem, a pessoa está passando mais do que o conhecimento, a pessoa está passando a sua experiência de vida em relação ao ensino.
é mais do que o conhecimento. Porque é o laboratório da vida. Você vai aprendendo, você vai usando isso como a vida como laboratório. E isso é maravilhoso. E para isso, o grande Gonzaguinha, que quando a gente para refletir em torno da música dele e da forma com que ele constrói a letra, estrutura a letra, ele vai perguntando para as pessoas: o que é a vida para você? O que é a vida para você? E ele pega todo aquele relato. Você pode perceber que cada colocação possui a sua verdade específica, e no final ele diz: mas eu fico com a pureza e a resposta das crianças. A estrutura dessa música é uma estrutura nietzschiana, é uma estrutura aristotélica. Deixa eu sentir o que é a vida. Porque do contrário, falando, a vida para Platão, a vida para... é o mundo das ideias de Platão, é o erudito. É a pessoa que fica fixando, decorando texto para mostrar que sabe. Não, eu estou preocupada com isso, não. Como é que você vive partindo do pensamento de Platão? Como é que você vive partindo do pensamento de Pitágoras, de Spinoza, que é um filósofo que eu amo, Spinoza, Baruch Spinoza? É isso. Valor para mim tem a vida. Quem vive, quem sabe viver. Entende isso? Pergunto eu, se não existisse a autonomia do sujeito para virar e dizer: fulano contribuiu até agora, mas eu considero que seja um pouco diferente, ele vai continuar no caminho dele, eu vou seguir o meu. Percebe isso? O nome disso é autonomia. O Aristóteles teve peito suficiente para dizer: olha, esse mestre meu é do caramba, mas ainda assim eu acho que o mundo sensível é mais interessante do que o mundo inteligível. Tchau, Platão. Agora, se a pessoa quiser também se aproximar do evangelho para ficar só no reino dos céus, negação dessa vida em nome de uma outra. Não, aqui eu estou sofrendo, porque um dia eu serei feliz. Você tem um dever moral de ser feliz é hoje, não é amanhã, não. Não é depois que morrer, não. É agora. Nós estamos aqui para ser feliz agora. Você sabe o que significa esse sinal aqui, ó? Tô fachife do capeta. Não. Esse sinal aqui significa amor na linguagem dos sinais. Amor.